Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o vice-prefeito de Itabuna, Júnior Brandão, que também é secretário de Planejamento. Mas ele é um homem dos 7 instrumentos da prefeitura, já foi secretário de assistência social, já foi secretário de governo e já foi também secretário de educação. E é especialista em educação, tem mestrado na área de educação. Júnior, você participa do governo da cidade que é a 161ª cidade do Brasil em população. Que problemas tem essa cidade? Primeiramente, agradecer, Kleber, pela oportunidade de vir aqui à TVI para a gente dialogar um pouquinho acerca da cidade de Itabuna, que justamente nesse final de semana, mais precisamente na segunda-feira, completa mais um aniversário, 115 anos de emancipação. Uma cidade que a gente tem motivos para comemorar e tem motivos ainda para arregaçar as mangas e dizer, ainda temos trabalho para fazer, e muito trabalho. É uma cidade que experimenta pela primeira vez, e você tem acompanhado, Kleber, essa vivência política aqui na nossa cidade por algumas gerações de pessoas, e sabe que Itabuna resolveu, na última eleição, dar uma oportunidade a um gestor de continuar o que ele apresenta como proposta. O que a princípio nos dá o seguinte entendimento. Eu ainda peguei na minha juventude o prefeito Ubaldo Dantas, que teve um mandato de 6 anos, e as pessoas que presenciaram o trabalho de Ubaldo lembram com bastante carinho o trabalho que ele fez na cidade, muitas vezes debaixo da terra, que as pessoas não viam. Não é uma coisa que se vê, mas é uma coisa que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, principalmente no aspecto da saúde pública. Ele conseguiu resolver alguns problemas muito sérios de saneamento, de esgotamento de água pluvial e esgotamento sanitário, com grandes obras debaixo da terra. Os desafios da nossa cidade, uma cidade que é polo aqui para a nossa região, ela em vários aspectos ainda nos desafia. A gente tem desafio de melhorar os nossos índices educacionais, com todo o esforço que a gente tem feito, o governo municipal, o prefeito Augusto Castro, os secretários que têm estado na pasta, a gente ainda sofre com avaliações que não retratam o quanto de investimento a gente tem feito, repassando todos os aumentos salariais para a categoria dos professores, equipando as escolas com mobiliários novos, com parques infantis, fazendo as adequações que o orçamento consegue atingir. Mas eu ainda acho, Kleber, e a gente aceita qualquer opinião contrária nesse sentido, que as famílias precisam se unir no processo educacional. A escola sozinha não está dando conta. Quer dizer, a família pega a criança, bota no colégio e deixa que a escola faça a educação dela sem dar o sentido familiar de formação e de educação? Eu estou com 63 anos e a minha geração de pais não é a geração hoje de pais. Então, a minha geração era, eu estudava pela manhã, o período da tarde eu tinha que necessariamente parar 1h30, 2 ou até mais para estudar, para fazer o dever de casa, para revisar os assuntos. Hoje, com algumas exceções, é claro, você vê que os pais não se preocupam mais em acompanhar as atividades dos filhos, a dizer não aos filhos por exemplo, ontem eu passei uma situação, eu tenho um filho de 13 anos, um casal, então eles estão em semana de teste, semana de prova, é semana que você se concentra muito mais nos estudos. E ele foi fazer esporte à tarde e queria fazer à noite também. E eu tive que dizer assim, não,
Você não vai, ele ficou chateado. Ele não saiu porque ele tinha teste no outro dia. Então a gente precisa voltar a entender que a escola não dá conta sozinho do processo educacional. As redes sociais, a internet, os celulares, que traz muito benefício, mas também tem tirado muito tempo que os meninos e as meninas se dedicavam ao estudo, Kleber. Agora também, nunca se teve tanto professor com doutorado, com mestrado e tudo isso, e o nível da qualidade do ensino não é boa. Por que assim? Qual é o hiato que tem nessa... Então, eu queria mais uma vez abordar. Nós temos hoje uma rede, a nossa rede de professores aqui do município é uma rede, eu quero saudar todos os educadores, e quando eu penso em educador, não é só aquele que está em sala de aula, mas desde a portaria, quando a pessoa recebe o aluno, aquele que limpa, aquele que prepara, manuseia a alimentação escolar, o secretário escolar, o coordenador, quase na unanimidade tem colocado de que, por mais que o professor tenha boas técnicas, tenha qualificação, tenha mestrado, hoje já temos a UESC, a Universidade Federal do Sul da Bahia, oferecendo gratuitamente, ou seja, cursos de mestrado. A nossa rede pública municipal não é na sua totalidade, mas um percentual muito alto de pessoas pós-graduadas. Inclusive, ele ganha um plus quando ele faz a pós-graduação no seu salário. Ganha um plus maior com mestrado e um plus maior com doutorado. Então, não adianta só ter o professor mais qualificado. É importante, a prefeitura tem que continuar qualificando. Temos convênios bons com a UESC, com a Federal, principalmente na área da matemática, que tem trabalhado com os professores no sentido de vamos usar métodos diferentes para ensinar determinado conteúdo, inclusive de forma lúdica, brincando, mas isso só não tem sido suficiente. É preciso que eu, como pai, você que nos assiste, que é pai, que é avô, que é tio, né, também acompanhe esse trabalho que é feito da escola, mas que precisa que a família também acompanhe. Agora você que é secretário já foi secretário de assistência social, Itabuna tem um problema sério. É o seguinte, ela é a 160ª cidade do Brasil, primeira cidade do Brasil em população. Isso é ótimo. Quando a gente vai para a renda per capita, é 19 mil e pouco. A Bahia é uma porcaria também, é 23 mil, mas ainda é melhor do que a nossa, relativamente. E Itabuna tem a tradição de ser uma cidade rica. Quando a gente vai para essa renda per capita nacional, nós somos 3.179. No estado, nós somos 63 em renda per capita. E isso, 39% da população vive de Bolsa Família. Nesses 10 anos do censo, de defasagem do censo que foi feito com 12 anos, Itabuna perdeu população, 8% da população, 8,6%. O que indica isso aí? Que crise é essa que Itabuna vive, sendo polo de uma região, sendo um centro de educação, um polo de saúde, e não pode perder essa condição de polo, porque está numa importante via de acesso, né? A BR-101 que coordena com a BR-415. Como sair disso aí? Então, nós temos uma excelente pergunta, Kleber. Você aborda um outro aspecto super importante. Hoje, Itabuna, que um ano e meio a 2 atrás, nós tínhamos mais de 50 mil pessoas no cadastro único. Hoje nós já caímos para 49 mil. Significa que quase 1.000 pessoas aumentaram sua renda e não conseguem mais estar enquadrados no CAD único. Isso é um sinal positivo que pode refletir um pouco mais à frente. Então, hoje, com muitos cursos de qualificação, inclusive gratuitos, sendo ministrados na cidade, né, com investimentos que começam a chegar como empresas no setor de supermercados, hipermercados, atacadões, tem gerado mais emprego. Quando a pessoa começa a ter uma renda maior, ele começa a sair do cadastro único e começa essa engrenagem com relação à renda per capita começa
a ficar diferente. Então, e diferente para melhor. A gente tem uma perspectiva boa, ainda conversando com o prefeito Augusto, de uma grande empresa da área de construção, de material de construção, que hoje tem 2 lojas em Salvador, já mostrou interesse em vir para a região. Nós temos, próximo aqui da TVI, nós temos um grande atacadão que está bem adiantado a obra. Nós temos crescimento na área imobiliária, ali próximo da AFIA, e próximo onde vai ser agora o Instituto Federal da Bahia, que nós vamos ter o lançamento da pedra fundamental, né, na segunda-feira, e na terça um seminário muito importante para estar apresentando à sociedade, estar fazendo um momento de apresentação, que não é uma audiência ainda, é um seminário da proposta de um aspecto geral do nosso município, para que a gente construa quais os cursos que a gente quer que o Instituto Federal da Bahia coloque aqui em Itabuna, atender a que aspecto, até porque, e você sabe mais do que eu, porque é um jornalista que trabalha muito com a informação, a gente sabe hoje que a parte industrial em Itabuna é muito pequena, já foi maior, nós diminuímos com a saída de algumas indústrias daqui, e a gente é forte em comércio e em serviços, né? Então, é preciso cada vez mais, e aí, Kleber, eu peço até licença para você para abordar que a questão da água, com Mais Água 1 e Mais Água 2, que o prefeito Augusto trouxe em parceria com o governo do estado, e agora já está cadastrando o Mais Água 3, ela acaba atacando um problema grave que Itabuna tem, que é um motivo para atrair novos investimentos aqui. Como, por exemplo, aqui nessa região onde a TV fica, que eu moro aqui próximo, cai uma vez por semana a água, e 24 horas. Então, enquanto esse problema do Mais Água ataca a questão, inclusive para você ter água todos os dias da semana. E é algo fantástico e já temos em 2 regiões, não, são mais de 30 bairros, e a gente espera agora nos próximos 3 anos e meio, com a ajuda do governo estadual, através do governador Jerônimo, com a ajuda do governo federal, através do ministro Rui, que tem levado essas necessidades ao presidente Lula e aos outros ministros, que a gente melhore. Eu acho que a vinda do IFBA aqui para Itabuna é uma prova de que há um grupo político aqui que tem feito um trabalho sério, de desenvolvimento para a nossa cidade, e tanto é que a Casa da Mulher Brasileira também está chegando aí, que é um investimento do governo federal aqui para a nossa cidade, que vai atacar uma das coisas que tem muito nos preocupado, que é a violência contra a mulher. Agora, inclusive, a questão do desenvolvimento de Itabuna foi discutida até na Câmara outro dia. Um vereador propôs até um debate sobre essa questão que eu estava falando, de retomar o desenvolvimento, o crescimento econômico. E Itabuna tem uns dados interessantes. Por exemplo, 80% da renda é oriunda do comércio, do serviço. 16% é do comércio, da indústria, e que é fraca ainda, pode ser ampliada, né? Mas a agricultura, que já foi um ponto forte da gente, é 1%, 2% do PIB. Então, nós tivemos 2 reuniões, uma com o professor João Carlos, que hoje foi secretário estadual, professor da UESC, engenheiro agrônomo, e outra com o planejamento através da regularização fundiária, porque agora a gente está sendo desafiado a que a regularização fundiária chegue para o campo também. Então, hoje, a gente tem ônibus que é contratado para pegar o aluno do campo, trazer para a cidade para estudar e levar para o campo de volta. São 10 veículos que fazem esse trabalho, 8 ônibus e 2 vans, que tenta, com esse ato de você trazer e levar, fixar as pessoas no campo e que elas continuem produzindo. Ainda temos o grande desafio, que são as áreas, as estradas que vão até o campo, que é preciso ter um trabalho de manutenção constante. Nós temos uma área rural, que você sabe, Kleber, que é maior do que a nossa área urbana, talvez 2 ou 3 vezes maior,
e é um grande desafio fazer com que o campo continue produzindo, né? E hoje é um dia internacional do agricultor familiar. Eu aproveito esse momento aqui, Cleber, para saudar, para abraçar a todas as pessoas que trabalham no campo. Hoje nós temos quase 16 associações de agricultura familiar só no município de Itabuna. E o grande desafio que eu coloquei no colo do nosso presidente Ivan, da EMASA, e ele aceitou o desafio, é a gente levar a água da EMASA para a Roça do Povo. Nós temos quase 900 pessoas morando naquela região da Roça do Povo e eles não têm água tratada de qualidade para beber, não é para molhar a planta nem nada, não é para o consumo interno. Então já tem estudos avançando nesse sentido, para a gente levar os horteiros também deve chegar, que ali faz parte ali da poligonal ali da Roça do Povo, e tem outras comunidades também que com certeza a água vai chegar. Isso melhora a vida das pessoas e as pessoas começam a dizer: por que eu vou morar na cidade se aqui no campo eu já estou tendo ônibus, já estou tendo posto de saúde, já estou tendo até água, a internet já está chegando, então é algo maravilhoso. Ontem o prefeito comemorou nas redes sociais o fato de que Itabuna não está na lista das 20 cidades mais violentas do Brasil. Só que um dado importante é que das 10 cidades brasileiras mais violentas, 5 são da Bahia. Quando você vai para os 20, 9 são da Bahia, 50%. E todas essas cidades são do Nordeste. O que é que você explica que Itabuna, que já foi uma cidade muito violenta, hoje não está nessa lista? É uma boa pergunta, né? Eu lembro na época do ex-prefeito Vani, quero mandar um abraço para ele, para a família, houve uma atuação muito significante em aspectos que podem ajudar a diminuir essa violência. Você lembra, na época, teve um trabalho muito forte na cultura, com várias escolas à época, escola de talentos, né? Escola que foram colocadas nos bairros com aulas de instrumentos, com aula de capoeira, com aula nesse aspecto, que agora, na gestão de Augusto, voltou com a escola de talento, né? Que o ano passado funcionou de forma plena. Esse ano já teve, inclusive, a seleção dos professores que estarão trabalhando vários aspectos da cultura, porque a cultura não é só tocar instrumento, você tem outras expressões que podem ser colocadas na cultura. Então, as ações também da segurança pública, eu quero saudar e quero abraçar todo policial militar, policial civil, na pessoa do seu comandante aqui, que é o Tenente-Coronel Robson Farias, daqui do 15º, e o Evi também, que trabalha na Civil, mas temos também a Guarda Municipal. Eu não lembro, Kleber, você pode me corrigir, mas nesses últimos quase 5 anos, uma quantidade de entorpecente, de drogas que tem sido apreendido aqui na cidade de Itabuna. É algo impressionante, no sentido de que a polícia, muitas vezes pela denúncia anônima, então as pessoas ligam, não precisa se identificar, e a guarnição vai lá e faz uma apreensão. Eu acho que juntando, e eu quero colocar agora um assunto polêmico, mas eu preciso colocar a presença das igrejas também nas comunidades. Não é? Nós temos igreja, eu conheço igreja que mapeou a cidade de Itabuna, onde é que não tem igreja. Por mais que a gente faça uma crítica, e eu sei que uma fatia da sociedade faz uma crítica à igreja, mas a igreja leva as pessoas que estão ali frequentando, ou oram por elas, e aí eu estou falando de uma forma geral as igrejas, para que o amor a Deus e o amor ao próximo estejam presentes na vida de todas as pessoas. A educação funcionando, a assistência social funcionando, houve um investimento muito forte no esporte do governo do estado aqui, então o menino, de vez de estar sem ter o que fazer, você tem a quadra, você tem o campo de grama sintética, agora tem uma pista de skate também ali no centro, você tem uma orla nova, você tem os jardins que estão sendo reformados, então tem uma série de ações que podem se juntar como um todo para que esses números
venham a diminuir. A gente celebra isso com bastante alegria e eu acho que o grande desafio é manter esses índices e até diminuir para que a gente tenha uma cidade que as pessoas tenham orgulho de viver. Tem até um filme da Netflix que está passando agora no streaming, que é o Apocalipse nos Trópicos. Mostra o avanço dos evangélicos na política brasileira. Tinha 100 deputados, agora são 150. E mostra também até o desprestígio do seu partido, o PT, em relação aos evangélicos, de alguma forma, o que preocupa Lula, que vê, ele está tentando uma aproximação através da propaganda disso aí. Mas esse filme, ele mostra que esse crescimento do evangélico é em todo o país e vai aumentar, inclusive a participação na política. Como é que você vê esse fenômeno da conciliação política e religião? Quando a gente fala em cristão, é interessante que a gente faça cristão protestante, que a gente chama de evangélico, a gente pode colocar aqueles que são de uma tendência mais histórica. Você tem hoje os pentecostais e você tem os neopentecostais. E pode ser até que surja uma outra aí. Então, as denominações históricas, elas vêm com muita ressalva a questão relacionada à igreja ter um representante político. Elas até apoiam, votam nos candidatos, mas elas optam, por exemplo, em não ter um representante da igreja no cenário de deputados. Já outras fazem essa opção. A gente só entende que a missão do cristão aqui na Terra não é essa. Jesus, quando esteve aqui, falou, e eu quero tentar reproduzir o que ele disse quando estava, e eu acredito no que está escrito na Bíblia, quando ele estava voltando para o céu, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, as boas novas. Então, hoje eu estou no Partido Verde, estive no Partido dos Trabalhadores, fiz muitas amizades lá dentro, gosto imensamente dos programas sociais que os partidos mais progressistas aplicam para a nossa população. Tenho algumas restrições para algumas pautas que ferem os meus princípios do que eu acredito que seja para com alguns aspectos da sociedade, não é? Mas a gente crer piamente que Deus no coração das pessoas é que faz diferença muito grande. Certo. Não é o político na Câmara e no Senado, nem na Prefeitura, nem na Câmara de Vereadores, mas é o amor de Deus estando no coração das pessoas. Agora tem gente que vê Itabuna também com uma chance de crescimento a partir da ferrovia e do Porto Sul. E Itabuna funcionando como uma cidade talvez de logística. Isso aí seria viável? Já tem projetos para isso já? Nosso prefeito, junto com os secretários, em vários momentos a gente tem discutido não perder essa oportunidade da vinda, da consolidação, na verdade, da FIOL, que tem o Porto Sul como uma das suas ferramentas, além da ferrovia, possa, na necessidade de estocar vários produtos que serão exportados e importados por esse novo equipamento marítimo, eles tenham opções de grandes depósitos, além de boas estradas. A duplicação vai servir também para isso, que vai ter um trânsito maior de veículos, inclusive veículos pesados, que se desloquem até essas centrais de armazenamento de produtos que estão indo e voltando, indo para fora do Brasil e para outros portos e chegando também. E Itabuna tem um centro industrial, Kleber, você sabe, que muitas vezes nós temos lotes lá que as pessoas em dado momento receberam e que precisam ter uma atitude de efetivar. O que é que eu vou fazer com esse lote de terra que eu ganhei? Esse lote de terra precisa ter uma função social. Ela precisa servir para alguma coisa e não estar lá por anos só cercado e sem ter nada funcionando, enquanto você tem investidores que querem construir galpões com toda a infraestrutura necessária
para que quando esse progresso, que eu acredito que estará chegando, seja alocado aqui à nossa região, a gente já tenha as condições para atender esse novo nicho, né, que Salvador e ali a região metropolitana faz muito bem, né? Você tem locais que armazenam vários containers esperando, chegando, saindo, e Itabuna, Ilhéus e a região tem a sua oportunidade também nessa área. Hoje o Parque de Exposições Antônio 70 também é outro espaço ocioso e um elefante branco na comunidade. O Parque Antônio 70 é um elefante branco e um espaço ocioso também. Poderia ter outra utilização até como centro de lazer para a comunidade, fim de semana e tudo. Nosso prefeito Augusto, junto com outros secretários, secretário Luciano Veiga, secretário João Carlos, secretária Sônia, secretário Alcântara, eu também tenho participado. A gente pensa e temos feito um diálogo com o sindicato rural, com os empresários que entendem que aquela área é uma área que poderia ter vários eventos durante o ano, não só no aspecto, Kleber, de ter exposições na área pecuária. Ali você tem um local que você pode fazer grandes eventos, como por exemplo o Itapedro, que hoje está muito próximo de residências ali, com aquele parque, aquela multidão de terra sendo bem planejado. Você conhece um local hoje de eventos lá em Piauí? Recentemente o governador esteve lá. É um negócio excepcional. Eles têm uma área de estacionamento imensa e não é muito longe da cidade, fica próximo da cidade. Então eles fizeram um grande local para fazer exposições, para fazer eventos, quer seja shows, quer seja um local que as famílias possam ir brincar, passear, fazer um piquenique. Aquela área também pode ser, Kleber, uma área para se ter um parque da cidade. Brandão, nosso tempo é escasso, está quase terminando ele. Que mensagem você dá para esses 115 anos de Itabuna e para a nossa Itabuna do futuro? Eu acredito no povo de Itabuna, eu acredito na política que tem sido feita por Itabuna. Eu acredito no governo do estado, nas suas intenções de continuar apoiando a nossa cidade. Eu acredito no governo federal, quando olha para Itabuna e vê uma cidade que tem um potencial muito grande de crescimento. E vamos colaborar, cada um, não esperar só do poder público. Então, não é possível que a gente tenha uma praça como a Praça Camacan, que foi reformada, e que na primeira semana, na segunda e na terceira, já quebraram o brinquedo 3 vezes. E a prefeitura vai e conserta. Não é possível que a gente tenha lixeira lá e as pessoas optem em jogar o lixo no chão. A fonte luminosa não roubaram ainda não? Não. A daqui roubava antigamente. Então, é algo que a gente precisa tá na pauta de cada um. Não é possível que a gente saiba que o caminhão do lixo só passa de meio-dia em diante na minha rua e eu, 6 horas da manhã, coloque os sacos na porta quando tem cachorros, animais soltos, e você tem os catadores que muitas vezes abrem para tirar alguma coisa e aquilo fica... Nós precisamos, todos nós, nos juntarmos para fazer um dever de casa de que a gente também precisa cuidar da cidade. Tá bom, muito obrigado. Como é fim de semana, eu tenho 2 dicas para as pessoas. Primeiro é um livro, O Incêndio na Fábrica de Móveis, de Aramis Ribeiro Costa, que são 6 contos, um deles falando desse incêndio de uma fábrica e a relação de trabalho entre os empregados e patrões numa empresa que foi vendida para terceiros. Já tinha falado antes aqui do filme da Netflix, que é o Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, que fala da relação religião e política e o crescimento da bancada de deputados evangélicos, que cresceu 50% nos últimos anos. Muito obrigado, bom final de semana.